Olá, sou professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje é a LDB dos artigos 39 ao 46. Bora estudar, galera! Capítulo 3 da educação profissional. Da educação profissional e tecnológica. Vamos lá, moçada, começando aqui com o artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Primeiro, a educação profissional e tecnológica também ela não está solta, à deriva. Ela tem que cumprir os objetivos da educação nacional e tem que se integrar também, olha lá, aos diferentes níveis e modalidades da educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Professora, o que é eixo tecnológico? Olha, é uma forma de caracterizar os cursos técnicos do nível médio. Por exemplo, com as informações científica, tecnológica, ou seja, todas as áreas de trabalho que possuem cursos técnicos estão regulamentadas pelo Ministério da Educação, pelo MEC, e pelo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Por exemplo, eu tenho o eixo tecnológico do meio ambiente e saúde, um eixo tecnológico de controle de processos industriais, um eixo tecnológico de desenvolvimento educacional e social, de gestão de negócios e etc. Tem mais eixos aí. E os itinerários? Vai ser o conjunto das disciplinas, dos projetos, das oficinas, núcleos de estudo, em outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio. Então, vamos ler de novo? Então, eixo tecnológico é aquele, é o eixo do meio ambiente, é o eixo da saúde, e os itinerários formativos são, um conjunto das disciplinas, do projeto, oficinas, do núcleo de estudo. Vamos ler de novo o parágrafo 1º agora? Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos. Inciso 1. A formação inicial e continuada ou qualificação profissional. Inciso 2. De educação profissional técnica de nível médio. E inciso 3, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Então, olha só, a educação profissional e tecnológica ela vai abranger esses cursos. A de formação inicial e continuada, ou qualificação profissional, a educação profissional técnica de nível médio, ou educação profissional tecnológica de graduação, as faculdades e pós-graduação. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, essa educação profissional tecnológica da graduação, de graduação e pós-graduação, como é que tem que se organizar? Tem que estar de acordo com os objetivos, características e a duração das diretrizes curriculares nacionais que foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação. É aquilo que eu volto a falar, não está à deriva, tem que cumprir, Direcionamentos aí. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida e articulada com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada,
em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Então, a educação profissional, gente, ela vai ser desenvolvida, articulada com o ensino regular ou estratégia de educação continuada, né, em instituição especializada ou ainda num ambiente de trabalho. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Então, olha lá, aquele conhecimento adquirido a essa educação profissional e tecnológica, né, inclusive, né, no trabalho, ela pode ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguir, né, para prosseguimento ou conclusão de estudos. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Olha que legal esse artigo. Está falando para a gente que essa instituição de educação profissional e tecnológica, além dos cursos que ela tem, ela pode também ter cursos especiais, que vai ser aberto à comunidade. Que vai estar, mas esse curso está condicionado ao quê? A matrícula, olha lá, condicionado à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Agora nós vamos fazer alguns testes. Bora comigo. Gente, presta muita atenção. Teste eu tenho que estar focado. Olha esse teste aqui. Primeira coisa que eu preciso estar ligada, olha, está falando da LDB. Ok, então você já se liga que é com a LDB. Vamos ler? Em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a partir da redação dada pela Lei 11.741 de 2008, não se preocupe que essas aqui são as novas redações. Às vezes a pessoa vê esse monte de número e fica apavorado. Esquece. Vê do que ele vai falar, o que vai falar. Nos artigos que tratam da educação profissional e tecnológica, que é aquela que a gente acabou de ler, é correto afirmar que, olha o 1, as instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Perfeito, acabamos de ler, está fresquinho na cabeça. O 2. O parágrafo 1º do artigo 39 da LDB prevê que os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por áreas, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do Conselho Nacional de Educação. Gente, não é as normas do Conselho Nacional de Educação, é do sistema de ensino. Então, essa daqui está errada. Aí você pode, se você tem certeza, você já vai, ó, você já elimina a E, você já elimina a C, você já elimina a A. Você vai ficar entre a B e a D. Na verdade, você tem certeza que a 1 está certa, então já é aqui, ó. Eu não perderia tempo, Mas nós vamos ler tudo. Vamos lá? 3. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão dos estudos? Perfeito, acabamos de ler também. Vamos ver o 4. Os cursos de graduação e pós-graduação organizar-se-ão no que concerne a objetivos, características e duração de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação e não serão objetos da natureza da educação profissional e tecnológica. Não é objeto, não acabamos de... É sim. Tá vendo? Como dava para ir direto, então quais são as alternativas corretas? A 1 e a 3.
tome muito cuidado. Normalmente eles colocam no final mesmo aqui para a gente derrapar. Ah lá, alternativa B, ok? Aqui eu marquei a correta, lá eu marquei errado. Outra questão, bora comigo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, opa, olha lá, vai falar da LDB, prevê mudanças diversas na educação brasileira. Assinale as proposições a seguir com relação, olha lá, com relação à referida lei, assinalando verdadeiro, V para verdadeiro e F para falsa. Então, você vai ter que analisar todas essas proposições aqui e depois procurar uma alternativa, tá? Bora comigo. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas, certinho, pública de educação básica, que os integram progressivos e relativos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público, financeiro, não, né, gente? Então, essa daqui, ó, é falsa, absolutamente falsa. Essa aqui não pode. Então, vou aqui já na alternativa, ó, essa daqui já cai fora. Deixa eu ver, essa já cai fora e essa já cai fora. Você vai ficar entre duas alternativas. Isso se você tiver certeza, tá? Eu já tenho uma prática, né? Já dou aula dessa legislação há um tempo, mas vamos lá, vamos esmiuçar aqui. A educação dever da família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por objetivo o pleno desenvolvimento do educando, perfeito, é educando, eu estou falando da LDB, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, perfeita, ela está certa. Aí eu vou para as alternativas, opa, elas estão iguais, não fez diferença nenhuma na minha alternativa. Perfeito, lembra que eu preparo a pessoa se fosse da Constituição, como LDB do educando, por isso que eu falo para vocês, guardem. A outra é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade? Exatamente, porque a partir dos 4 anos de idade que a educação torna-se obrigatória. Vamos lá na alternativa? Eita, tá igual. A diferença vai fazer agora, se eu tiver certeza. Então, aqui também é verdadeira. A educação básica poderá organizar-se apenas em séries anuais, períodos, semestrais, ciclos, grupos não seriados, com base na competência em outros critérios ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo da aprendizagem assim o recomendar. Gente, esse apenas aqui, ó, tá errado. Isso aqui é falso. Não é assim. Não é desta forma. Olha como eles são terríveis. Vamos ver a última? Então, a gente já sabe que a alternativa só pode ser aqui a C, tá? Mas vamos lê-la. A última proposição. Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional curricular comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar? Não. Não. Então, se você ficasse em dúvida de uma ou de outra, você já ia conseguir fazer a alternativa. Tá? Então, ó, essa aqui é a correta, alternativa C. Bora lá. É isso aqui mesmo, ó, tá? Eu coloquei aqui para vocês irem lá na lei, para vocês buscarem ela aqui. Vão ver a lei, ok? Vão verificar. Outra questão. Durante muitos anos, a educação física esteve associada somente à prática de atividades nas quadras esportivas, espaços abertos nas unidades de ensino por todo o Brasil. Atualmente, esse estigma perdeu força ao se reconhecer a importância da área para a contemplação de outros aspectos na formação do sujeito. Nesse contexto, olha, a LDB, eu quero ver como que está na LDB.
publicou alterações significativas que reforçam a ressignificação da educação física nas bases formativas ao explicar que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Aí ela trouxe o texto e não perguntou nada ainda do texto. Aí ela pede assim para você, a questão pede assim: analise as proposições a seguir, atribuindo-lhes valor verdadeiro ou falso, quanto aos casos em que se encontrará o aluno para que sua prática seja facultativa. No caso, a educação física, quando vai ser facultativa? Quando será? Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas? Perfeito. Correto. Isso mesmo. Maior de 40 anos de idade? Não, é 30 anos de idade. Então, essa aqui já está errada. Então, eu vou ter que ter uma verdadeira e uma falsa. Opa, aqui eu já ganhei a questão. Eu não continuaria, nós vamos continuar porque a gente precisa aprender. Prestando serviço militar inicial ou que em situação similar, exatamente, é facultativo. Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 8 horas? Não. Não é 8 horas, é 6. Acabamos de responder lá em cima. Que tenha prole, exatamente, que tenha filho. Perfeito. É essa a alternativa C. Agora nós vamos ver capítulo 4 da Educação Superior. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade: inciso 1, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Gente, então se liga aqui na finalidade da educação superior. 2, inciso 2, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação continuada. Olha aí as finalidades da educação superior. 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver entendimento do homem e do meio em que vive. Olha lá outra finalidade da educação superior. 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Olha lá, outra finalidade da educação superior. Gente, eu fico falando assim para você se situar do que trata. É dessa forma que eu estudo legislação. É lendo, escutando, adestrando o ouvido. Então, olha lá, outra finalidade da educação superior. Inciso 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Olha o 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Inciso 7, outra finalidade da educação superior. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológicas geradas na instituição. Inciso 8. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica. Olha, isso é finalidade da educação superior. Mediante a formação e a capacitação de profissionais,
a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. O 43 falou para nós a respeito da finalidade da educação superior. Você vai ter que ler de novo, você vai ter que ouvir de novo. Agora, o 44, continuando falando da educação superior, vai falar dos cursos e programas. Inciso 1. Como que vai acontecer? Cursos sequenciais por campos de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Então, os cursos sequenciais para o campo de saber, para quem que será? Para aqueles que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. É assim que vai acontecer os cursos e programas. Olha lá o de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. Então, ele pode já acontecer os programas aí da educação superior. Cursos sequenciais por campo de saber e também de graduação. Né? Para quem? O de graduação que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processos seletivo. Continuando, também tem, como a educação superior, também ela pode ter cursos e programas de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros abertos a candidatos diplomados em curso de graduação, ou seja, tem que ter uma faculdade aí, e que tenham as exigências das instituições de ensino. Olha o inciso 4, gente. Também tem cursos e programas do quê? De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Parágrafo 1º. O resultado de processo seletivo vestibular, né, que nós vimos ali, referido lá no inciso 2 do caput deste artigo, será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem da classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicador de desempenho em provas, exames e demais atividades da seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Gente, então é obrigatório, tá? Tá aqui na LDB como é que tem que ser essa transparência do vestibular, né? Desse processo seletivo. Parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula. Olha lá qual é a prioridade de matrícula no caso de empate. Ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou a de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Parágrafo 3º. O processo seletivo referido no inciso 2, nessa questão ainda de entrar, né, numa graduação, considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Então, a educação superior ela pode acontecer tanto numa instituição pública como privada e ter graus de abrangência, né, ou especialização.
Artigo 46. A autorização e reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Gente, isso aqui é muito sério. Quando você for procurar uma universidade, uma faculdade para estudar, você precisa ver a autorização dela e se ela é reconhecida, tá? Se tem autorização do MEC, está tudo bonitinho. Credenciamento, olha lá, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, elas vão ter, olha lá, terão prazos limitados. Ou seja, esse credenciamento, ele não é eterno, né? Essa autorização e esse reconhecimento, ela tem que manter uma qualidade, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Já participei de várias bancas do MEC, né, de avaliações da faculdade. E é desse jeitinho mesmo. Parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências, olha lá, eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Então, vamos lá. O MEC foi lá, fez toda a avaliação e percebeu que não está legal. Tem coisas aí que estão faltando. Então, vai ter o quê? Uma nova avaliação, vai ter uma reavaliação, que essa pode ocorrer no quê? Numa desativação dos cursos e habilitações, como também, gente, pode chegar o quê? Ao descredenciamento. Ela não funciona mais. Ela vai perder também um pouco da sua autonomia aí de forma temporária. Então, quando for estudar, tem que prestar muita atenção. Parágrafo 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários para a superação das deficiências. Eles vão tentar ajudar no primeiro momento. Olha, vai fazer uma lista do que tem que ser feito e vai ter um acompanhamento. E na instituição pública, o Poder Executivo que vai manter esse acompanhamento mais de perto. Parágrafo 3º. No caso de instituição privada, além das sanções previstas lá no parágrafo 1º que nós acabamos de ler deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Então, na privada ainda pode acontecer o quê? Não pode ter vestibular, no caso, né? E nem ofertar os cursos. Dá um trabalho, uma dor de cabeça danada, é melhor andar direitinho. Olha o parágrafo 4º. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar, ou seja, né, substituir as penalidades previstas nos parágrafos 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. Então, ainda o Ministério da Educação ele pode ainda, né, dependendo da situação, mudar essas penalidades e olhando o interesse dos estudantes para a superação das deficiências e irregularidades das instituições de ensino aí que não estão muito legais. Parágrafo 5º. Para fins de regulação, os estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina. E agora acabamos mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Galera, é assim mesmo que eu estudo legislação, tá? Com a bunda na cadeira e na íntegra e treinando o ouvido. Um beijo e até a próxima!